compartilhei uma foto a respeito de algo que eu iria pregar essa noite, mas o Espírito Santo, ele tocou no meu coração a respeito de outra coisa. E você sabe, já tem alguns dias, principalmente para nós entrarmos nesse segundo semestre, eu tenho orado para o Senhor para entrar de uma forma diferente, entrar com um ânimo diferente, para fazer a obra de uma maneira diferente. Quantos aqui tem mais de 5 anos de convertido? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Quantos tem mais de 10 anos de convertido? Levanta a sua mão. Muitos. Você sabe, ao passar dos anos, nós temos que renovar princípios, renovar valores. Nós temos que voltar àquilo que é essencial, que é chave para nós, que vai nos levar a experimentar de grandes coisas do Senhor. A Bíblia, ela é viva, a palavra é viva, nós servimos a um Deus vivo. Então, nunca que o Evangelho se torna sem graça, nunca que o Evangelho perde o seu frescor, o seu sabor, a sua novidade, a sua vida. Então, com o passar dos anos, até que nós podemos perder, mas a palavra de Deus é eterna. Quantos podem dizer amém por isso? A palavra é eterna, a palavra é viva. Então, todas as vezes que nós estamos aqui num culto como esse, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, todas as vezes que nós tocamos na palavra, é para nós recebermos vida e nós sermos cheios do Espírito de Deus. Diga amém. E eu tenho orado a respeito disso, orado para que eu possa viver um semestre como nenhum outro, para que eu possa viver a vida cristã como eu não tenho vivido há muitos anos. E eu queria compartilhar com você uma palavra-chave sobre isso. Pega a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Vamos ler em diante. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, isso é Paulo falando, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Sabe, a chave para nós crescermos, vivermos a vida cristã, rompermos com as nossas células, multiplicarmos, avançarmos, é nós termos revelação, é nós termos um coração apaixonado para o Senhor, um coração apaixonado pela igreja, um coração apaixonado pelas coisas de Deus. Com o passar do tempo, às vezes você pode cair na religião, talvez na mesma religião que você vivia no passado ou que você criticava. A religião de simplesmente fazer uma oração como uma reza, uma repetição, ou a religião de apenas você se relacionar com um Deus que não é mais tão pessoal, tão próximo, mas é um Deus distante, ou talvez cair simplesmente na rotina de fazer as coisas porque crente faz isso, é assim que a igreja funciona. Mas Paulo está falando aqui que existia um mistério muito importante, um mistério que estava oculto, que Deus revelou. E esse mistério é o que nós temos ensinado e pregado e falado. A mensagem da graça, ela tem nos mostrado o quanto nós somos amados pelo Senhor, o quanto foi grande o sacrifício de Cristo por nós. E nós precisamos entender que esse amor, uma vez que nos enche, que nos constrange, ele vai nos levar a sermos apaixonados pelas coisas de Deus, apaixonados pelas coisas do céu. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu queria falar algo para você. Existe um desejo profundo no coração de Deus. Existe algo muito profundo, muito
como eu poderia dizer, que está no centro do coração do Senhor. Deus, ele tem um poder imenso. Deus cria céu, Deus cria terra, Deus cria o universo, Deus cria galáxias, Deus cria todas as coisas. Mas Deus criou um ser diferente de todos eles. A Bíblia diz que Deus nos criou. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, 26. Gênesis 1, 26. Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dou-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga bem forte, muito bom. Então Deus tinha o poder de criar todas as coisas. Deus tinha o poder de criar anjos. Deus tem o poder de criar anjos, seres. A Bíblia diz que existem seres diante do trono. Mas Deus criou o homem. E quando Deus criou você, a Bíblia diz que Deus falou e diz: é muito bom. Primeiro Ele nos criou a sua imagem. Nós recebemos um selo. Não existe nada conhecido a nós que seja a imagem de Deus. Mas Deus me criou e criou você a imagem dele. Deus começou então a ter um relacionamento. Deus começou a criar então um vínculo com a sua criação. Efésios capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que nós somos a obra-prima de Deus. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa palavra feitura, ela quer dizer no original poema, uma obra-prima, uma obra muito bem feita. Nós somos a obra perfeita de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Nós somos, com tanto poder para criar, com tanta graça, com tanta imensidão, Deus decidiu nos criar. Deus decidiu criar mais do que isso, criar um vínculo, criar a sua imagem e a sua semelhança. Mas mais do que isso, lá em Gênesis 3:8, Deus agora, além de nos criar, Ele vai mostrar um desejo do seu coração. Um desejo que Ele iniciou em Gênesis, que Ele mostrou a Adão e que até hoje Ele fala nos nossos corações. A Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A Bíblia diz que Deus vinha ter comunhão com o homem. Deus vinha andar no jardim. E provavelmente ele vinha ter relacionamento, porque ele não achou Adão e Eva. E então a sua primeira pergunta foi: onde que você está? Você sabe, às vezes a nossa consciência caída, ela acha que a primeira coisa que Deus nos pergunta é: o que que você fez? Ou o que você fez para mim? Ou o que você fez de errado? A lei traz esse pensamento de que às vezes Deus está nos procurando para saber o que nós fizemos de certo ou o que nós fizemos de errado. Que Ele está interessado, mas a primeira coisa é: onde você está? Deus está interessado no relacionamento. Você sabe, meu querido, você está aqui essa noite. Se existe um desejo no coração de Deus, que eu quero transmitir para você essa noite, é que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não está interessado apenas no que você pode fazer, porque Ele poderia fazer sozinho. Deus não está interessado só no que você pode oferecer. E Deus também não está interessado no que você fez de errado, porque a Bíblia vai mostrar todo o seu plano. Porque o pecado Ele quebrou. Você sabe que aqui em Gênesis, a Bíblia diz que o homem caiu, o homem pecou. E agora ele foi expulso do Éden, tirado do Éden. E então a comunhão, o relacionamento, a forma de Deus lidar, ela mudou, ela foi distanciada, ela foi afetada. E agora Deus vai traçar um plano, Deus vai elaborar
todo um projeto para poder resgatar o homem, para poder trazer de volta. Eu sempre digo que se eu fosse Deus, seria muito mais fácil apagar e começar tudo de novo. Mas o Senhor fez questão de insistir. A Bíblia diz em João 3,16, um versículo que todo crente conhece, amém? Vamos falar no 3? Quantos conhecem esse versículo? Diga amém. Mas projeta para nós com segurança. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Deus deu o seu Filho, que o pastor Alex leu aqui, que Cristo se fez maldição no nosso lugar. E agora Deus, Ele vai demonstrar o grande amor que Ele tem por nós, o grande desejo de não nos perder, a sua criação, o seu povo, a sua imagem. E a Bíblia diz que Ele deu o que tinha mais de valor, o seu próprio Filho. Quantos têm filho aqui? Diga amém. Para quem, ou por quem, ou por que você entregaria o seu filho? Para quem? Por quem? Para morrer. Para quem você teria coragem de oferecer seu filho? Essa pessoa que você pensou, se você pensou em alguém, né? Eu acho que ninguém pensou em ninguém. Provavelmente ninguém pensou em ninguém. Falou, não, pastor, não dou por ninguém. Pois é, mas Deus pensou em você. Deus pensou em mim. E Deus decidiu me entregar o seu filho por nós. E esse tal amor é um amor muito profundo. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 89, versículo 14. Salmos, capítulo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Eu gosto sempre de dizer, de relembrar, que esse amor de tal maneira, ele foi tão forte, tão expressivo, porque a Bíblia diz que, em outra tradução, diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Ou seja, preste atenção aqui. O que sustenta o trono de Deus? A sua justiça e o seu juízo. Diga justiça e juízo. Vamos dizer bem forte, justiça e juízo. Então o que é justiça? Justiça é o que nós deveríamos receber, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos receber a justiça de Deus. Quem comete um crime deve ser punido. Quem comete um crime merece ser punido por o crime que cometeu. Ele deve ser punido. Se nós pecamos, nós devemos receber a morte. Então Deus tem uma situação. O juízo, Ele deve executar sobre nós. A sua justiça não nos deixa permanecer no pecado. O seu juízo não pode nos deixar sem punição. E então Deus traça um plano para cumprir a sua justiça e para cumprir o seu juízo. Agora, a Bíblia diz, no João 3,16 que nós lemos, que a maneira que Deus encontrou foi dar o seu filho. Foi dar o seu filho para que ele recebesse a punição no nosso lugar. Então Jesus recebeu a punição que eu e você deveríamos receber. Ele recebeu uma punição imerecida. Ele era justo, ele era inocente, ele não tinha nada a ver com a bagunça que nós fizemos, como até hoje. Preste atenção, até hoje você erra, até hoje você peca. Às vezes no seu casamento você faz uma besteira, às vezes na sua empresa, às vezes na sua vida financeira, e às vezes nós vamos errando, mas Deus, Ele com a sua graça vem suprir os nossos erros. Com a sua graça Ele vem fazer tudo cooperar para o nosso bem. Então ao invés de nós recebermos justiça, nós recebemos graça. Diga glória a Deus. Toda vez que você erra e você espera a justiça de Deus, Deus te dá graça, porque a justiça dele foi cumprida em Cristo. Então o juízo que nós deveríamos receber, a Bíblia diz que foi levada sobre Cristo. Então Cristo pagou o preço do pecado. Se você ler em Mateus, dos Evangelhos, você vai perceber que a partir de um momento na vida de Jesus tudo muda. Você vai perceber que ele começa a se angustiar, ele começa a se entristecer, e a Bíblia diz que ele vai para o Getsêmani, e ele então soa gotas de sangue,
E a partir daquele momento você vai ver uma figura de Jesus triste, sofrida, sofrendo. Você vai ver um Jesus sendo esmagado por Deus. Você vai ver um cordeiro sendo imolado para que cumprisse o sacrifício. E você vê Jesus sendo chicoteado, apanhando, recebendo uma coroa de espinhos, os soldados cuspindo nele. Você vai ver então um Jesus sofrendo, sendo martirizado. Você vai ver um Jesus carregando uma cruz por um caminho extenso. O próprio Deus precisando de ajuda, um homem vem ajudar a Jesus carregar a cruz. Jesus então é crucificado e fica ali durante horas, angustiado e uma cruz morrendo. E talvez alguém leia a Bíblia e veja isso e fala: isso é um Deus muito fraco. Isso é um Deus, que aparência de Deus é essa? Pois é, mas esse Deus é um Deus de graça. Era nós que deveríamos receber. Era nós que deveríamos receber todo o peso da condenação, todo o peso da justiça de Deus. Mas Deus preferiu colocar no seu Filho. Então o juízo e a justiça, que são a base do fundamento do trono, lá em Salmos 89, a Bíblia diz que o Senhor sustenta o seu trono. Ele nem nos deixa de punir, e Ele também não deixa de ser justo. Ele não nos deixa passar sem impunidade. Ele não nos deixa passar, apenas passa um pano ali no pecado e deixa. Não, Ele decide que o seu Filho vai cumprir aquilo. E isso mostra o quanto nós somos amados pelo Senhor. Eu vou dizer algo para você: nós precisamos meditar nisso todos os dias. Deus não está interessado tanto que você pode fazer simplesmente. Você precisa primeiro saber o que Ele fez por você. Porque se for só para fazer para Deus, existem muitos deuses com D minúsculo, muitas entidades no mundo, e existem milhares de pessoas fazendo oferendas, sacrifícios e rituais para esses deuses, que nunca fizeram nada por eles. Nunca fizeram, ou o que fizeram foi muito pouco. Nós temos um Deus que fez tudo por nós. Nós temos um Deus que se entregou gratuitamente por nós. E então o Senhor arriscou o seu trono para que nós pudéssemos simplesmente conhecer. Projeta para mim Jeremias 31:3. A Bíblia vai falar um texto que o Senhor está dizendo para o povo de Israel. Mas preste atenção. Se Deus disse isso para Israel, se você for ver a história de Israel, é muito longa, é um povo são séculos e séculos de existência, séculos e séculos de falha, séculos e séculos do povo em uma inconstância com Deus. Serve a Deus, não serve a Deus, serve a Deus, não serve a Deus, desvia, serve a ídolos. Mas olha o que o Senhor disse para esse povo: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quantos podem dizer amém por isso? Você sabe qual que é o alvo de Deus? O alvo de Deus é que você entenda que a maneira dele te atrair é te mostrando o quanto que ele te ama. Deus quer te mostrar que Ele quer que você o sirva, que você ganhe vidas, que você seja um líder excelente na sua casa, que você seja alguém apaixonado, que venha ao culto. Mas Ele não quer que você faça isso por medo. Ele não quer que você faça isso só por obrigação. Ele quer que você abra os seus olhos e você perceba o tanto que Ele te ama. E Ele quer te atrair por meio desse amor. Ele quer te atrair por meio dessa graça. Ele quer te atrair te mostrando o tanto que a sua pessoa, a minha pessoa, é importante para Ele. Romanos 5,17 mostra isso. Projeta para nós. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga comigo, o dom da justiça. Diga para a pessoa que está do seu lado, o dom da justiça. Você sabe como Deus ele é tão bom conosco? Porque se você tivesse que pagar pela sua justiça, se nós tivermos que pagar pela nossa justiça, nós teríamos um problema. Porque primeiro, o preço é muito alto. Nós jamais conseguiríamos pagar pela justiça de Deus.
Jamais conseguiríamos pagar o preço do pecado, porque somente um justo poderia morrer. E não há justo nenhum, não há um que busca Deus. Então Ele próprio fez. Mas Deus é tão bom, que essa palavra dom significa presente. Em outras palavras, Deus fez o seguinte: como eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu quero me revelar a você, eu vou te dar um presente. Toma a minha justiça. A partir de agora você é justo. A partir de agora, eu e você, preste atenção, tem a revelação. Eu e você somos um. Eu e você somos iguais. Eu e você, guarda essa frase, você é tão justo como Deus, por meio de Cristo. Esse é o presente. Deus nos fez tão justo como Ele. Quando nós recebemos a sua justiça, agora quer dizer que então nós somos feitos como Ele é, perfeitos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só. Então Deus está mostrando, preste atenção, lá no Éden Ele andava, mas agora Ele trouxe-nos para dentro dEle. Ele nos colocou nele. E Ele nos deu a sua justiça, e não foi conquistada, foi como um presente. Ele falou, pega aqui, é um presente para você. O que é esse presente? Agora você é salvo, agora você tem direito à cura, agora você tem direito à prosperidade, agora você é meu filho, agora você é santo, agora você pode pedir que os céus estão abertos, agora você é como eu, agora você tem a minha justiça. Você pode ir ao Pai e você pode pedir, que Ele não vai dizer não, Ele vai dizer sim. Os céus estão abertos. Os céus foram abertos. Então isso foi a questão da justiça. O Senhor nos deu. Mas o que eu quero mostrar para você dentro disso é mais profundo ainda. Porque tudo isso, há um desejo no coração de Deus. Há um desejo de participar com você, participar comigo, de estar inserido na minha vida e na sua vida. O alvo de Deus não é estar distante, ausente. O alvo de Deus é que Ele quer viver com você. Ele quer participar. Ele não quer que você vá ali e faça alguma coisa para Ele e depois vá embora, não. Ele veio morar dentro de nós. Ele quer ensinar, Ele quer viver, Ele quer conhecer. Vida cristã é relacionamento com Deus. Vida cristã é relacionamento com o Espírito Santo. Vida cristã é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Nós não estamos aqui para apresentar simplesmente obras mortas diante de Deus. O nosso desafio e o que Ele quer é que nós saibamos o quanto somos amados e nós venhamos nos apaixonar por Ele. Sabe o que a mensagem da graça produz? Crentes apaixonados. Crentes que tocam em Deus, crentes que querem conhecer a Deus, crentes que amam. Porque como você não vai amar uma pessoa que te ama tanto assim? Como você não vai servir um Deus que te cerca com amor, que te protege? Como você não quer estar, como você não quer ouvir a palavra dEle? Como não há sede de conhecê-lo, de viver mais por Ele, de dar a vida? Você sabe que eu tenho entendido? Quanto mais você conhece a mensagem, você quer dar a vida pelo Senhor. Desde que eu conheci a mensagem da graça e comecei a ouvi-la, eu tenho falado para Deus, eu quero me entregar mais, eu quero viver mais, eu não vou me afastar dos teus caminhos, eu quero entregar minha vida, meu tempo, meu coração, a cada vez mais, há um desejo. Quantos testificam disso? Diga amém. É isso que a mensagem produz em nós, é isso que a mensagem nos atrai. Em João 14, 26... versículo 2 Coríntios 13, 13. A Bíblia vai falar a Paulo se despedindo dos irmãos de Coríntios. Ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos têm conhecido da graça? Diga amém. O amor de Deus. Conheçam a graça, que é manifestada por causa do amor de Deus. Mas agora, eu quero que vocês conheçam a comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão, ela significa koinonia, é intimidade, comunhão, tempo, relacionamento. Eu estava vendo nesses dias um vídeo
E eu achei interessante porque... Essa água para mim. Eu achei interessante porque a pessoa estava num lugar de deuses orientais. E ela dizia que perto da capela de oração havia um sino. E antes de orar, elas tinham que bater o sino, para que elas não orassem, Deus estivesse dormindo. Entendeu? Então ela tinha que ir lá bater o sino para acordar os deuses, para depois orar, para não ter o risco de estar orando e Deus não estar ouvindo porque estava dormindo. Eu fiquei pensando, meu Deus, um Deus que dorme, como é que vai ser isso? Como que você serviria um Deus que dorme, irmãos? Quem aqui tem um sono pesado aqui? Poucos. Eu tenho um sono muito pesado. E eu criei uma habilidade nova. Eu ponho 3 vezes o despertador para tocar de manhã. E eu descobri que eu tiro os 3 alarmes sem ver. Toca, eu pego o celular, desligo os 3. Se não for Deus... Agora eu fico pensando, e se um Deus tivesse um sono profundo desse? Aí eu estava enrolado. Na hora de uma crise, de um acidente, de uma doença, como que você faria? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. Nosso Deus é eterno. E a Bíblia diz que o desejo, o fim, a ponta de nós conhecermos a graça, de nós conhecermos o amor, é nós termos comunhão com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, sem acusação, porque o meu alvo não é colocar uma régua. Mas como tem sido a comunhão com o Senhor? Você tem ouvido a voz de Deus no seu espírito? A sua vida é pautada pela voz do Espírito? Você percebe o Senhor te guiando? Você talvez não precise vir aqui no prédio orar pelas manhãs, mas você percebe o toque de Deus? Você consegue tirar um tempo para Ele? Porque sabe, às vezes nós estamos tão sobrecarregados. Trabalho, dinheiro, família, internet, informação, política, negócios, e tudo isso. Pastor, tem algum mal nisso? Nenhum, faz parte da vida. Mas a questão é, o Senhor participa. O Senhor, Ele está nas suas decisões. Ele está vivendo com você. Porque Ele quer isso. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Esse texto de Tiago vai falar sobre a amizade do mundo e a inimizade de Deus. Mas olha o que o versículo 4 diz, Tiago 4, 5. Ou supondes em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. E eu vou dizer algo para você, eu fiquei muito chocado. Se você for olhar, o original dessa palavra, ciúme, esse anseio, essa palavra anseio, você vai ver que Deus tem, o original dela é inveja. É como se o Espírito, Ele tivesse ciúme de quando nós perdemos o nosso coração, de quando nós não estivermos com Ele, de quando nós não damos mais atenção. Porque a vida cristã não é um conjunto de regras. Nós não somos judeus e nós nem vivemos debaixo da lei para dizer pode, não pode, vai, não vai, faça, não faça, isso é certo ou errado. Não, Deus fez questão de morar em nós para ter comunhão conosco. Quantos podem dizer amém? E agora, Ele fala isso, olha, eu tenho um pouquinho de ciúme. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor não arde em ciúmes, mas ele tem ciúmes. E o ciúme de Deus é conosco, porque, primeiro, Ele nos criou, segundo, Ele nos comprou, terceiro, não existe amor igual a Ele. Não existe ninguém que te ame, não existe ninguém que te queira te abençoar, não existe alguém tão interessado na sua vida, nem a sua esposa, nem o seu chefe, nem ninguém. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele quer ter comunhão conosco. E é isso que nos move, é isso que nos leva a conhecer, é isso que é a essência da palavra de Deus. É Deus, é Jesus andando com os seus discípulos e ensinando eles todos os dias. É Deus ensinando a Pedro a se pode dar imposto ou não.
É Deus ensinando a Pedro a caminhar sobre as águas, a ter fé, a se posicionar. O desejo de Deus é nos ensinar todas as coisas. O desejo de Deus é esse. Deus não nos criou só para trabalhar, irmãos. Deus não nos criou só para ter dinheiro. Deus não nos criou apenas, Deus nos criou para Ele. É isso que Ele quer. De todas as coisas que Deus pode ter, somente uma você pode dar, o seu coração. E Ele jamais vai pegar isso. Ele quer que você entregue, que você se relacione, que nós venhamos a conhecer, que nós venhamos saber o que há no seu coração e que nós podamos ter a essência. Eu tenho orado para que esse semestre, quando nós formos nos reunir nas nossas células, haja presença de Deus cada vez mais. Quando nós viemos reunir aqui no culto, como a cada culto tem tido presença de Deus, mas para que haja mais, para que você venha aqui, você saia tocado, marcado, impactado, que você ouça a voz de Deus aqui no seu espírito e saia motivado, que você chegue na sua célula com motivação, que você chegue no seu trabalho motivado, na sua casa, e sempre haja ambiente de presença, porque ensino sempre vai ter, porque as outras coisas, elas podem existir, mas a presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que nos enche, que toca, que faz às vezes uma pessoa que está visitando aqui, sem entender o porquê, decidir conhecer ao Senhor. É a presença, é aquilo que o mundo não pode falsificar. O mundo pode falsificar um bom ensino. O mundo pode falsificar um bom ensino. O mundo pode falsificar uma boa conduta. Mas o mundo não pode falsificar a presença de Deus. Não pode. E essa presença, ela habita em nós. Então Deus tem um desejo de relacionar com você. Eu vim aqui para falar isso essa noite. Talvez não seja tão profundo. Talvez não seja algo tão expansivo. Ou que esteja oculto. Mas eu quero dizer algo para você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você ouça a voz dEle. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer se relacionar. Deus não está aqui, assim como nenhum pai só quer simplesmente dar presente para os filhos e só. Não, Ele quer ter relacionamento. Ele quer fazer parte. Ele quer conhecer. Assim é o coração do Pai. Ele quer nos conhecer. Ele quer viver conosco. Lá em João 14:7 diz assim: mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, eu for, eu vos enviarei. Então, olha o que Jesus está dizendo. Jesus estava com os discípulos, e aqui inicia a nova, não é bem o começo, porque teologicamente falando tem vários pontos, mas o Senhor está iniciando um novo tempo, o tempo da nova aliança. E o tempo da nova aliança é um Deus presente. Diga comigo, um Deus presente. Jesus se relacionou com aquelas pessoas. Jesus não morava na casa dele, marcava, olha irmãos, meus discípulos amados, 8 horas em ponto nós nos encontramos ali no barco tal, e nós vamos sair por aí pregando, ok? Não, a Bíblia diz que onde eles estavam, Jesus estava. Jesus começou a andar com eles. Jesus passou no meio da tempestade com eles. Jesus foi pressionado pela multidão junto com eles. Jesus multiplicou os pães. Passou pelo velório, pelo sepultamento, já estava morto mesmo, de Lázaro. Jesus estava presente na vida dos discípulos, conversando, conhecendo. A Bíblia diz então que um dia ele foi até a casa da sogra de Pedro, e ele foi curar, ou seja, Jesus estava na família dos discípulos. Por mais que nós não conseguimos ver ali os detalhes das Escrituras, mas pelo que ela nos mostra, há um relacionamento contínuo, há um relacionamento acontecendo, há uma vida. E então Jesus disse lá em João 16:7, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu for, o Espírito Santo vai vir. Ou seja, vocês nunca mais vão estar sós. Vocês nunca mais vão estar desassistidos. Preste atenção, tenha a revelação disso. Quantas pessoas aí fora você conhece, e para terem a atenção do seu Deus, ela tem que se esflagelar, se bater, caminhar quilômetros, de joelho às vezes,
fazer sacrifícios e sacrifícios. Quantas pessoas aí fora você conhece que precisam às vezes oferecer o próprio filho para o Deus aceitar a sua oração? Quantas pessoas aí fora você conhece que precisam se punir, sofrer muito para que o seu Deus ouça? E nós temos o privilégio de ter um Deus, o nosso Deus, o único Deus, morando dentro de nós. Isso é a riqueza. Não existe nada mais rico que isso. Não existe nada mais profundo que possa substituir isso. A Bíblia diz lá no versículo 13 do capítulo 16, mais na frente, que o Senhor, Ele nos guiaria a toda a verdade, e Ele vai nos anunciar, e Ele vai guiar, e Ele vai direcionar. E agora Ele está dizendo: olha, eu vou andar com você, eu vou te orientar a você prosperar, eu vou te orientar a você ter um casamento abençoado, eu vou te orientar a você escolher a sua faculdade, o seu curso. Não precisa ter medo não, eu estou aqui disponível. Eu quero viver com você a sua adolescência, a sua juventude, a sua melhor idade. Eu vou estar todos esses dias. O irmão do teclado pode subir. Eu vou estar com você. Eu quero te guiar. Eu quero te orientar. A Bíblia diz no capítulo 14, no versículo 17, que Ele estaria em nós. No versículo 26, Ele nos ensinaria. Eu queria despertar hoje algo no seu coração. O desejo de buscar a Deus cada vez mais. O desejo de tocar nele. Não só o desejo, como essa geração é uma geração de coaches. Alcance, desça, tenha sucesso, prospere. Faça isso, faça aquilo, seja bem sucedido, top. É verdade, nós podemos ter tudo isso. Mas existe algo mais essencial. Deus quer o seu coração. Deus quer você. Deus quer ter tempo com você. Deus quer que você pule de alegria na sua presença, que você derrame suas lágrimas. Deus quer o nosso coração, irmãos. Mas baixe um pouquinho. Romanos 8:31 diz, se você tem sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 31, um dos textos mais fortes. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus está falando: eu estou do seu lado, ninguém pode ser contra você. Por isso, não precisa temer o governo que está ou não está. Não precisa temer a crise. Não precisa temer o seu chefe ou o homem mau. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não teve coragem de fazer aquilo que nem nós temos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem pode te condenar? Você não deveria se sentir condenado pelo que você fez no seu passado, ou talvez pelos seus erros do presente. Deus não te condena. Se Deus não te condena, talvez seu marido, sua mulher te condena de vez em quando. Talvez os seus pais te condenem de vez em quando, mas Deus não te condena. Deus não te condena, Ele te justifica. E a Bíblia diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar.
Nada pode nos separar. Nada. Nem a sua falha, nem a sua falta. Então nós não podemos nos sentir e nem precisamos mal. Pastor, eu não orei hoje. Não tem problema. Nada pode te separar do amor de Deus. Pastor, eu não fiz. Eu não sou tão bom. Eu não sou assim. Não faço tantas coisas para Deus. Não tem problema. Nada te separa. Ele quer que você conheça esse amor e seja constrangido. Deus quer. A essência da vida cristã é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. A partir daí, nós vamos decidir dar a nossa vida por Ele. Você sabe qual o problema? Eu falo porque eu vivi debaixo da lei. Eu estava conversando com alguns irmãos esses dias sobre isso. Sabe qual que é o problema da lei? É porque nós decidimos fazer muito para Deus. Mas um dia a gente cansou. Porque a gente não conseguia fazer o suficiente. E aí no dia que nós cansamos, nós falamos, quer saber? Fazer mais não. Vou me envolver mais tanto não. Não vou fazer mais. Você cansou. O problema da lei é isso. Cansa. Mas a graça, ela supre. A graça, a lei, quanto mais você erra, mais ela te afasta. A graça, quanto mais você erra, mais ela te traz para perto. Mas ela vai te atraindo, porque o desejo do Senhor é ter comunhão. O desejo de Deus é participar do seu dia a dia. É que você ore no seu carro, na sua casa, sinta a presença dEle. Quando você estiver dirigindo, você possa falar com Ele. Quando você acordar de manhã, você possa senti-lo. É você perceber Ele. É quando você for para as Escrituras, você conseguir sentir o toque dEle. A vida fluindo dentro de você. É quando você estiver num culto desse, o seu coração está fervilhando de ideias, de coisas boas, o seu coração a respeito do amor dEle. É que você possa ser que nem os discípulos. Chegar um dia e você falar, Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? O amor de Deus nos constrange. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite, porque nós vamos investir um tempo em oração. Qual que vai ser a sua oração essa noite? Você vai falar, Senhor, talvez eu estou tão perto, mas eu estou tão distante. Eu quero viver uma vida de intimidade. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero perceber, eu quero fluir na tua presença. Sabe, irmãos, nós temos momentos de adoração aqui tão profundos. Que seus olhos sejam tocados para enxergar o mundo espiritual, para enxergar as coisas, que o seu coração seja quebrantado. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia o coração de Deus. Você sabe, eu creio que de todos aqueles que no céu vão ter, não sei, um lugar especial, abre aspas, era Davi. Porque em um tempo da lei, ele conhecia o coração de Deus. Deus teve que mandar o profeta para ele falar assim, quem te mandou que eu queria uma casa? Quem que te mandou? Como que você conhece o meu coração? Eu queria ler um último texto. Que a palavra de Deus diz. Acho que ele ficou na última palavra. Ficou na outra esboço. Mas você pode ler na sua casa ou pesquisar no Google. Se nossa esperança, se não me engano é 1 Coríntios 6,17. Se a nossa esperança está simplesmente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa expectativa simplesmente está nas coisas da terra. 15:19. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa não está simplesmente no que nós vamos ter aqui, mas no que nós vamos ter toda uma eternidade com Ele.
Nós somos um povo de Deus especial, amados, escolhidos, iguais nenhum outro. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nesse momento nós não vamos fazer simplesmente nada. Enquanto os instrumentos tocam, o Espírito Santo vai tocar no seu coração.